Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um dos assuntos mais debatidos entre especialistas em relações internacionais. A gente tem acompanhado aí o crescimento ainda dessas tensões, principalmente ali entre Rússia, Ucrânia e a OTAN. Por mais que seja impossível prever o futuro, muitos fatores podem influenciar aí o crescimento dessa guerra e talvez se tornar uma terceira guerra mundial. Então fica por aqui que a gente vai falar sobre isso hoje no Comentando. Chama a vinheta! Uma das coisas que tem apontado muito para essa possível, de que tudo isso é algo muito real que está acontecendo lá, é a procura, principalmente aí por casas com bancas, principalmente na Espanha, aumentando 90% na busca por casas com esse tipo de proteção ali subterrânea, né? A gente sabe, a gente acompanha muito durante períodos de guerra, onde as pessoas se escondem naquele lugar ali, ficam mais protegidos de ataques, de alguns tipos de bomba, de mísseis ali principalmente, uma certa proteção. E esse crescimento, muitas empresas da Espanha têm recebido pedidos até mesmo da França e da própria Alemanha. Então assim, existem pessoas na fila aguardando para essa construção de bunkers aí, prazo aí para 3 a 6 meses de espera. Então isso mostra pra gente que as pessoas realmente estão preocupadas, a população principalmente na Espanha tem se preocupado muito com essas construções, se preocupado muito com esse tipo de proteção ali para o seu cidadão, lógico, cada um vai ter que desembolsar a sua própria grana. Um bunker aí com um pequeno espaço aí de 30 metros quadrados pode custar até mesmo 380 mil reais, convertido isso ali para o euro e tal. Então a gente vê como é que isso é um sinal de que quando a gente olha lá para as situações da guerra, as tentativas de que se resolvam essas questões, muitas tentativas de paz ali já foram frustradas ao longo desses anos aí, porque a gente sabe que essa tensão aí, principalmente dos países que já estão diretamente envolvidos nessa guerra, mas também outros países, a gente sabe que existe ali um certo conflito, Estados Unidos e China também, nesse movimento aí de algumas tensões que estão aumentando com tudo isso que está acontecendo. A gente sabe que isso influencia direta e indiretamente outros países. A gente sente um pouco disso aqui. Então você imagina países que já estão ligados diretamente a essas organizações, A OTAN, por exemplo, com essas questões aí com a Rússia, por conta de permissões de outros países fazerem parte ou não. O que a gente vê, agora principalmente aí os Estados Unidos ainda diretamente mais ligado ainda nessas questões do que está acontecendo lá na guerra entre Rússia e Ucrânia. E a organização aí, a OTAN, os Estados Unidos por ser aí um líder aí dentro da OTAN, E a gente vê também um grande aumento de tensão lá com a China, com tudo isso que está acontecendo. Então a gente vê que as coisas estão se afunilando aí para talvez um conflito maior do que a gente está vivendo já. Então, bom pessoal, se por um lado a gente tem aí o Vladimir Putin aí, com todas essas investidas contra a Ucrânia, com a ideia de que ele é o protetor aí da sua nação, com a ideia de que ele vai defender a soberania da Rússia a qualquer custo. A gente tem aí também o presidente ucraniano fazendo essa aproximação cada vez mais aí com os países europeus aí, ganhando essa ajuda, esse fortalecimento para a sua nação também, e principalmente essa aproximação que é de muita relevância com os Estados Unidos. A gente vai ver essa guerra aí, que começou lá em dia 24 de fevereiro de 2022, que aparentemente seria uma luta vencida com mais facilidade aí pela Rússia, mas a Ucrânia tem tentado resistir aí firme, lógico, recebendo ajuda de outros países, direta e indiretamente, algumas sanções ali contra a Rússia, para dar uma freada em todas essas investidas contra a Ucrânia, apesar de já ter dominado uma grande extensão de território ali ucraniano. Mas a gente vai ver o porquê que isso começa, lá atrás, a gente para relembrar um pouco do porquê do início dessa guerra. A gente sabe que tem algumas questões territoriais e tudo mais ali, em busca de lugares ali dentro, pelas suas fronteiras e tudo mais. Mas a gente vai ver aí uma principal causa, para a Ucrânia está sendo aí atacada pela Rússia, porque a gente vai ver ali os países da organização da OTAN ali tentando trazer a Ucrânia para dentro desse bloco aí, de algum tipo de proteção ali, enfim, fazer uma aliança para que ele estivesse dentro do bloco. E por que isso ameaça tanto a Rússia, A gente tem aí
principalmente, né, por conta dos Estados Unidos ser ali dentro da OTAN uma das líderes ali mais fortes e tal, né? E a gente vai ver que a preocupação da Rússia é o quê? Uma vez aliançada, né, com a Ucrânia, eles vão ter ali dentro das próximas suas fronteiras ali um certo domínio militar, né, de países ocidentais ali naquela região. Então essa é uma preocupação que se tem ali, né, uma certa ameaça próximo ao seu território. Então essa é uma das razões para que a Rússia não queira que a Ucrânia esteja dentro desse bloco aí que é a OTAN. Como é que a OTAN ela surge, né? A OTAN ela surge após a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver ali um grupo, né, principalmente dominado por comunistas, ele tentando dominar aquelas regiões ali do leste europeu. Então a gente vai ver os Estados Unidos e outros países um pouco mais fortes, né, que começam a formar algum tipo de aliança para ter uma certa resistência contra isso. E aí, ao longo dos anos, eles começam, né, a trazer outros países, talvez um pouco menores, para dentro desse bloco, para ter ali um círculo ali das suas fronteiras, uma certa proteção, e esses países começam a aceitar, porque de uma certa forma é uma proteção, uma garantia ali de segurança, né, de um possível ataque, de você ter alguém um pouco mais forte para te dar apoio, para trazer algum tipo de recurso. Então, esse é um dos principais fatores, né, para que essa guerra continue ao longo de muito tempo. A gente vai ver que mesmo que a Ucrânia ainda não fazendo parte diretamente, não estando ali já aliançada à OTAN, a OTAN tem feito de uma certa forma algum tipo de proteção ali para eles. Muitos países têm enviado armas, né, suplementos, dado algum tipo de suporte ali nas fronteiras para se abrigar refugiados. Então a gente tem uma série de fatores acontecendo ainda, e é por isso que a Ucrânia ainda consegue resistir durante esse período de tempo em que acho que ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? Isso tem crescido porque outros países têm entrado nesse conflito para demonstrar a sua insatisfação de alguma forma de um lado ou do outro. Então por isso a gente tem uma grande preocupação que isso continue crescendo, e é por isso que a gente fala aí de uma terceira guerra mundial, porque isso de fato é real, né? Se isso continuar se expandindo, e a gente vai ver quais são os países que têm estado mais ligados diretamente a tudo isso. Então, a gente vai ver aí os Estados Unidos, por exemplo, que mesmo que não coloque ali os seus soldados diretamente, né, corpo a corpo ali para essa guerra, no combate e tal, um dos países que tem mais ajudado a Ucrânia em questões de armas, treinamento para que eles possam continuar resistindo e até avançando, né, contra a Rússia. E a gente vai ver também outros países aí investindo pesado. O Reino Unido, por exemplo, é um dos países que mais envia armas de calibres, assim, né, vamos dizer assim, calibre mais pesado e tal, para esse combate. A gente vai ver a Polônia envolvida nessa guerra aí, Polônia, alguns países bálticos ali, né? A Polônia é um dos países que dão esse acesso aí com a ajuda que a Ucrânia recebe, né, de outros países, outras nações. A Polônia tem sido um caminho para que esses armamentos, para que essas ajudas cheguem até a Ucrânia. Então, assim, de uma certa forma, as suas fronteiras, sido a passagem ali para essas ajudas chegarem até a Ucrânia. Então, diretamente, a Polônia está ligada a essa guerra. É um lugar também onde tem recebido o maior número de refugiados ali do país ucraniano também. Então, a gente vai ver que está se fechando um círculo ali. A gente vai ver a Alemanha também muito envolvida nessas questões, não diretamente, mas com muitas sanções ali contra a Rússia. Então, a percepção que a gente tem de tudo isso é que tem muito mais coisas envolvidas, tem muito mais coisas acontecendo do que a gente imagina. Então, por isso que a gente acredita, como os especialistas têm falado muito sobre isso, né? É que se isso não acabar breve, se alguém não conseguir tomar uma atitude para que isso aconteça, né, encerrar essa guerra, o cessar-fogo, como a gente às vezes observa, como o cessar-fogo não consegue. E se por um lado a Ucrânia tem a ajuda de muitos países, a Rússia também tem. A gente tem, por exemplo, aí o apoio da Bielorrússia, que permite que a Rússia utilize o seu território como um local para se lançar mísseis contra a Ucrânia. Então, diretamente está ligado a essa guerra. A gente tem a China, que por mais que fique ali em cima do muro, sem querer mostrar muito, né, que está dentro dessa guerra e tal, ela tem sido uma grande aliada aí dentro dessa questão toda, principalmente pelas questões econômicas que envolvem ali toda a aliança entre Rússia e China. Então, indiretamente, ela está ali dando um certo apoio também para a Rússia. A gente tem a Índia também, que com certeza, se tiver que escolher um lado nessa guerra, né, a Rússia com certeza seria o lado que a Índia iria apoiar, principalmente por conta dos recursos, né, que são ali fornecidos, por conta dos interesses políticos
que a Índia espera e tem ali da Rússia também. Então a gente vai ver esse grande movimento dos dois lados, gente. Então é uma grande preocupação. A gente já falou de muitos países, a gente não trouxe todos os países aqui que estão envolvidos direto e indiretamente nessa guerra, mas a gente já consegue ver aqui um cenário de que não é só Rússia e Ucrânia que estão brigando lá. Existem muitas coisas acontecendo por baixo do pano. Existe de fato aí uma guerra, né, ali de uma certa forma acontecendo já. Então o envolvimento de muitas nações, tem muitos países aí dizendo, em suas declarações, que eles estão preparados para caso aconteça uma próxima guerra, né? No caso a terceira guerra mundial. A gente teve aí a primeira guerra, a segunda guerra, né, que se encerra. Tem muitas movimentações políticas que aconteceram para impedir uma terceira guerra, mas a gente sabe muito bem que uma hora basta uma situação assim, para que se incendeie tudo, para que as coisas saiam do controle. E eu acredito que uma das preocupações aí de muita gente, desses especialistas aí, é que de alguma forma um ataque seja feito, principalmente aí à OTAN. Se alguns dos membros da OTAN for atacado ou surtir algum tipo de ameaça, se sentir ameaçado pelo governo russo principalmente, eu acredito que isso pode desencadear aí uma guerra muito pior, né? Eu acho que falta isso aqui, né, para que isso piore muito. A gente tem uma grande preocupações aí com armas nucleares, né? Acho que quando a gente começa a envolver aí essas questões de armas nucleares, por mais que muita gente diga que isso é impossível, que eles jamais voltariam a fazer isso, que existe uma série de situações para impedir ataques nucleares, enfim. A gente sabe que quando é lógico que um país hoje não é o único que domina esse tipo de armamento. A gente sabe que alguns países têm, né, esse domínio sobre armas nucleares. Acho que talvez seja essa uma das preocupações e uma das situações que possam impedir de você usar algum tipo de armamento como esse, porque quando você tem um domínio sobre aquilo, você é absoluto, você pensa, eu vou atacar e aí acabou, é eu que tenho o domínio e tal. Mas quando você sabe que o país que você vai atacar, ou o país vizinho, ou outros países aliançados também dominam esse mesmo tipo de armamento, aí você talvez se freie um pouco, você sabe que você pode sofrer um pouco mais. Então acho que esse é um dos motivos que possam talvez aí impedir algum tipo de ataque como esse, né? Mas a grande verdade é que a gente está aí de fato enfrentando momentos difíceis nessa guerra, essas tensões não têm diminuído. Bom, a verdade é que a gente sabe, né, que mesmo que os países aí defendam as suas teses, defendam as suas teorias de territórios, sobre os seus domínios, tenham as suas razões para estarem entrando em guerra, a gente sabe que em uma guerra ninguém sai vencedor de uma guerra, todo mundo sai perdendo. Então a gente fica por aqui torcendo para que tudo isso não seja apenas especulações, para que isso não saia do papel, né, de fato, isso não entre aí, né, em uma situação real para as nossas vidas, porque o crescimento disso pode influenciar diretamente aí de uma forma global, né, todos os países acabam sendo envolvidos. Então a gente está em períodos onde a gente adquiriu conhecimento para a gente estar construindo coisas cada vez mais. Infelizmente a gente está se destruindo. Então vamos ficando por aqui hoje, que a gente possa aguardar, né, e torcer por tempos de paz. Então até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe com os seus amigos e até o próximo comentando. Valeu!